Boa tarde, família. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos aqui com o professor Mariano, professor de Geografia. Boa tarde, Mariano. Boa tarde, obrigado pelo convite. Isso. Senhor, pode se apresentar olhando para sua câmera. Ali? Sua câmera ali. Obrigado pelo convite, fico honrado. Bacana. Conta um pouquinho mais sobre você. Bom, meu nome é Mariano, né? Para quem não me conhece, tá vendo na internet agora. Eu sou professor de Geografia da ETEC, tem 5 anos, vai fazer 6 anos. Não sou da cidade de São Sebastião, né? Nasci em São Paulo. Aí me mudei para o interior, fiz a graduação lá no interior, na cidade de Rio Claro. Aí abri um concurso aqui para o litoral, acabei prestando, passando e me mudei para São Sebastião. Você acha que o senhor preferia continuar lá, tipo, achar um concurso lá, prestar concurso lá, na sua terra natal? Não, porque eu já tinha vontade de morar no litoral fazia um tempo, né? De São Paulo para cá é rápido, então, quando eu era moleque também, eu vinha com muita frequência. Aí eu só precisava da oportunidade mesmo, né? Já estava na expectativa. Juntou o útil ao agradável e... Sim. Eu vejo muita gente falando que que queria muito morar em São Paulo e tal, mas eu acho que deve ser uma paz, tipo, deve ser uma coisa bem diferente de São Paulo daqui, do litoral. E, tipo, eu mesmo, eu acho que se eu morasse em São Paulo, se eu tivesse nascido em São Paulo, eu iria querer vir morar no litoral também. Por quê? Então eu acho que é porque as pessoas procuram também o diferente, né? Porque quando eu morei no interior, por exemplo, a maioria das pessoas que nasceram lá e que nunca moraram em São Paulo queriam morar em São Paulo. Eles iam loucas para... eu quero morar no caos. Então eu não sei, eu acho que a gente sempre busca também o que não é algo que a gente não está muito acostumado, né? Ou sair um pouco da rotina, de tudo. Porque a rotina de São Paulo é o caos, né? E tem gente que prefere a rotina do caos, então Doido, não dá né? para dizer que todo mundo é. Mas por que escolheu Geografia? Eu sempre gostei da questão ambiental, né? E muito por influência familiar também, né? Meu pai é geógrafo e já era uma disciplina que eu gostava na escola, né? Mas eu acho que influência de família e tal, amigos, e ao mesmo tempo a questão ambiental, acho que conciliou bem, né? Acho que... Mas sempre com a intenção de ser professor de geografia. Na verdade, não. Eu estudei na Unesp, né? Em Rio Claro. E lá a gente tem os dois cursos, né? Licenciatura e bacharelado. Aí a licenciatura é para quem quer dar aula, né? Para seguir dar aula, seguindo dentro da carreira da licenciatura de professor. E também tem o bacharelado, que é para você virar bacharel e trabalhar mais com laudos, né? Com a perícia mais técnica, digamos assim. E aí eu entrei lá pensando em fazer os dois, mas querendo me dedicar mais ao bacharel. Mas só que você fica um ano a mais e já tira o outro, né? Então você fica lá uns 5 anos e pouco, você sai com os dois, então não tem porque só Vale fazer mais a pena, vale mais a pena. Mas daí uma coisa foi levando a outra, né? Ao mesmo tempo que hoje eu estou na licenciatura, né? Hoje eu estou na escola, nada impede também de trabalhar os dois concomitantemente, né? Eu acho um negócio legal. Mas já pensou em mudar de área? Deixar de ser professor? Então, eu gosto muito do que eu faço, né? Mas como toda profissão tem altos e baixos. Tem momentos que você fica mais de saco cheio, tem momento que você pensa em mudar e tal, mas nunca em sair da geografia. Nunca pensei em sair da área ambiental. Assim, antes da geografia eu fiz biologia também, mas não concluí o curso. Eu fiz 3 anos de biologia, e aí depois eu fui para geografia. Então todos dentro meio que da área ambiental, assim. Sempre foi uma paixão, então, ambiental, como você falou, influência de família, então sempre foi meio que você sabia já o que você ia fazer e só não sabia como você ia fazer. Ou não sabia de que forma, né? Ou qual a área específica, Mas assim, eu ainda tenho vontade de trabalhar um pouco mais na área do bacharel junto com a escola, né? Já pensou em dar aula de história? Porque eu acho que você é muito bom explicando história. Eu acho. Eu aprendi muito de história com você. Mas É que não dá para excluir, né? Não dá para você excluir a história da geografia. É impossível, acho que não tem como. Então eu gosto assim, mas já substituí a aula de história, né? Mas não tenho nenhuma formação dentro da história. Mas você podia fazer, né? Eu seria um bom professor. Seria um bom professor de Vou história. pensar. Carinho. Mas, Mariano, se, por exemplo, a geografia fosse extinta do mundo, vamos Nossa, supor. extinta? Extinta, não existe Caramba. geografia. Você acha que você faria o quê? Tipo, qual seria a sua segunda opção? Meu Deus, eu acho que... Atualmente, acho que biologia. Você continuaria biólogo? É porque eu gosto muito também de mexer com planta, eu gosto muito da terra em si, sabe? Do processo de crescimento das plantas. Eu sei que isso também tem a ver com geografia, mas é uma forma de
desvaziar um pouco a mente. Então eu gosto muito de mexer. Tem um orquidário em casa também, né? Eu vi então, no seu Instagram, viu? Então você diria que tipo, é um estilo de vida, assim, se você gosta da questão planta, de estar envolvido com a natureza e tudo. Gosto, eu acho que. Mas é aquela coisa, né? A gente não sabe também, porque já diz a famosa frase, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará aquilo. Então também eu não sei se eu gosto muito de mexer com planta, com orquídea e tal, se eu acabasse não virando isso pro lado profissional, sei lá, se abre uma. Diz assim, sei lá, se abre uma floricultura ou um orquidário comercial. Eu não sei se por se tornar algo profissional, não deixa de ser tão prazeroso por não ser o lado profissional, né? Então, não sei, mas é algo realmente que eu gosto de fazer, né? Entendi. Mas saindo das plantas agora, que você falou demais das plantas. A gente quer falar dos conflitos, né? A gente sabe que está acontecendo muitos conflitos atualmente ao redor do mundo. E para você, qual é o mais, não é mais importante, mas o que você mais tem visto recentemente? Então, olha, a gente... É porque assim, a geopolítica, né, e os conflitos, de maneira geral, eles têm preferências, né? Assim, do que a mídia mostra ou do que a informação vem. Então, por exemplo, a maior parte das informações estrangeiras, né, externas ao Brasil que chega pra gente, vem principalmente da BBC, que é inglesa, ou da CNN, que é americana. Você tem as investigações brasileiras fora, mas a maior parte do que é filtrado de fora para dentro do Brasil vem deles. Então existe uma mídia meio ocidentalizada assim, que controla o que a gente vê de informação internacional. Então o que a gente mais vê na mídia hoje é a guerra de Israel lá, guerra não, né? O massacre de Israel em cima da Palestina. Mas também Rússia e Ucrânia. Mas tem outros conflitos no mundo hoje que são piores, né? Que morreu muito mais gente. Você pegar lá a Etiópia, por exemplo. Tem um conflito com o norte da Etiópia, do movimento do Tigré lá, de independência, um movimento independentista, né, que querem a separação da Etiópia, que em 2 anos morreram 600 mil pessoas. 600 mil em 2 anos. É muito mais do que os 2 conflitos lá, europeu ou de Israel, somados, né? Só que tem muito menos repercussão. Você perguntar para qualquer um na rua, ou mesmo aqui na escola, quem conhece o conflito da Etiópia, ninguém vai conhecer. Eu mesmo não fazia ideia até agora. Então, só que daí é um conflito africano, né? Que já não é um monte de loiro de olho azul se degladiando na Europa. Então acaba tendo uma mídia muito menor, mas não significa que é muito menos intenso, né? E morre muito mais gente. E aí o conflito se dá principalmente na região norte ali do país, tem a região do Tigré, né? Que chama, que é uma região separatista da Etiópia. E aí você tem questão humanitária, né? Crise de fome, então você tem guerra agravada por crise humanitária e que dificulta bastante a situação lá, mas mesmo para a gente se informar é difícil, porque se procurar no Google, são pouquíssimas os canais de informação que trazem esse tipo de É uma coisa que se tivesse acontecendo com pessoas brancas, se tivesse morrendo mais pessoas brancas de olho azul, teria mais eu acredito impacto. que sim. Teria Ou talvez mais próximo da Europa, né? Se fosse, Sim. sei lá, um conflito na Argélia, ou um conflito no Marrocos, que são separados ali, muito próximo da Espanha, por exemplo. Aí estaria tendo bem mais impacto, estaria saindo notícia. Ou no Cáucaso, mesmo o Cáucaso não tem tanta mídia assim, mas já é uma região mais branca, né? Digamos assim, próximo à Rússia, próximo à Europa. Eu acho que teria mais... Querendo ou não, é questão cultural, né? Então... E racial também, né? Sim, porque com certeza. Tá falando da África, e a África... E o controle de mídia, de informação, né? Porque a mídia é muito eurocêntrica nesse sentido, Sim. nos conflitos. A gente só tá vendo guerra da Ucrânia, Israel e Palestina, porque envolve, querendo ou não, alguns países da Europa. E envolve interesse norte-americano, Sim, né? Também, então... interesse italiano, porque uma coisa que é importante, quando a gente fala de geopolítica, é importante a gente pensar que toda guerra, ela é econômica. Não existe essa coisa de, o bonzinho e o malzinho. O Putin atacou a Ucrânia porque é louco e o Zelensky é bonzinho. A gente tem que entender os contextos. Já não é mais aquela geopolítica clássica até a Segunda Guerra Mundial em que você só falava de Estado e território, sabe? Você ia estudar a guerra, por exemplo, os conflitos, ou conflitos de interesses, através do Estado e do seu território, onde eram as fronteiras, o que cresceu, o que diminuiu. Eram esses agentes os principais, né? Hoje em dia não, você está no mundo globalizado, uma economia globalizada, então você tem interesses, por exemplo, de petrolíferas italianas no litoral de Gaza ali. Então a Itália é parceira de Israel, inclusive em alguns comércios do petróleo e gás que foram descobertos ali no litoral, no Mediterrâneo, né? Na faixa de Gaza. Então toda guerra é econômica, a gente tem que às vezes tomar um pouco de cuidado de tomar partido.
achando que um é de Deus, outro é do diabo e vai para o inferno porque ele é o louco. Não é assim, a gente tem que entender o contexto, onde que se acontece a guerra, quais são os agentes envolvidos, né? Quem são os interesses, qual que é o interesse de cada personagem que participa ali, né? Essa questão de toda a guerra ser econômica é algo mais contemporâneo ou vem tipo, desde a antiguidade? Pergunta difícil, mas se você parar para pensar, é que quando a gente fala em econômico, não é no sentido só de dinheiro, mas você pode falar de recursos naturais, de interesse de blocos econômicos, do interesse de comércio em si, né? Se você estiver falando, por exemplo, do petróleo e gás, aí você está falando da questão de extração, mineração, né? E exportação. Ou você pode estar falando de recursos hídricos, por exemplo. Isso é econômico também, né? Quando você quer ou ampliar suas áreas agrícolas, mesmo que não seja para venda, na antiguidade haviam guerras com interesse, por exemplo, de expansão territorial para a agricultura. Isso não deixa de ser uma questão econômica, porque você vai produzir lá para comer, para alimentar sua tribo e tal, ou que seja uma troca por escambo, né? Então, é lógico que existem outros fatores que não necessariamente econômicos que se envolvem, mas nenhuma guerra se explica só por outro, sei lá, só pela religiosidade, por exemplo. Eu só quero te bater e você tem que apanhar. Eu não posso explicar a guerra Israel-Palestina só pelo conflito religioso. Sim. Ou eu falar da treta, por exemplo, entre os irlandeses e ingleses, lá, antiga, lá, da independência da Irlanda, só porque um é católico e outro é protestante. É pouco, faz parte do contexto, mas não é só isso que explica, né, os movimentos de conflitos. A gente viu bastante isso no seminário que a gente apresentou da sua matéria, inclusive, e a gente ficou com... No último, né? Porque esse aqui a gente pegou Catalunha. E no Israel e Palestina, pelo menos, o conflito inicialmente se deu por questões religiosas, porque era a cidade prometida e tudo mais. Mas depois foi evoluindo para um negócio mais sério, tanto que entrou mais território na disputa, que antes era só Jerusalém, né? E depois veio Jordânia, Gaza e mais um monte de coisa. Então, eu acho que, pelo menos, o seminário ajudou a gente nisso, né? Deu apertada na gente, a gente sofreu um pouco, mas foi interessante, foi legal, eu gostei de fazer. O legal do... Desculpa. Não, o legal do seminário, na verdade, não é o resultado ou a sua opinião especificamente sobre o assunto. Eu, enquanto professor, eu não posso dizer, você tem que gostar de um lado ou de outro, até mesmo porque isso não existe na geopolítica, como a gente falou. Não existe jogos de interesses, né? Se você falar, por exemplo, lá da Rússia e da Ucrânia mesmo, existem acordos econômicos e comerciais entre os dois e entre a Europa que continuam funcionando normal. A guerra está comendo solta, um monte de gente morrendo, mas os interesses dentro de alguns agentes lá que dominam as classes econômicas, os interesses, as negociações, elas continuam em vigor. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando toma partido de um lado ou de outro. Mas sobre os seminários, a gente faz essas propostas que é para fazer a investigação acontecer. Então, você foi lá, vocês falaram sobre o que mesmo? Sobre a Catalunha, o seu grupo especificamente. Sim. Aí você vai lá estudar a Catalunha, lá uma região do sudoeste da Espanha, divisa com a França, e aí vocês vão vendo as causas, as consequências do conflito, e na pesquisa são vocês que têm que tomar a decisão. Eu posso falar, não, eu tomo partido de um lado, mas isso não importa. O que importa para o seminário em si é saber qual é a profundidade de pesquisa, né, a disciplina não no sentido de ser robozinho, porque isso não é disciplina no sentido de capacidade de mergulho, sabe? Quando a gente fala em disciplina, é capacidade de aprofundamento, de você se concentrar naquilo e se aprofundar. E aí vocês tomam a sua opinião. Quando a gente, professor, ouve uma opinião ou um posicionamento, aí já é pensando na argumentação. Tá, então eu sou a favor do separatismo da Catalunha, mas por quê? Então não dê a sua opinião, nesse sentido, sabe? Eu acho que a opinião, quando a gente dá, na entrevista aqui, na conversa, a gente dá a opinião, mas é a opinião baseada na nossa fundamentação. Os alunos, né, os seminários, ele tem que ter a fundamentação própria. E o senhor, qual que é a sua opinião sobre esse negócio da Catalunha, da Catalunha querer se separar da Espanha? Você acha que é uma coisa certa, uma coisa que deve ser feita? Especificamente da Catalunha? Especificamente da Catalunha, qual que é? Então, é meio complicado, porque assim, a gente tem que avaliar quais são as justificativas, né? Justificativa é aquilo que você diz, que você, sei lá, a desculpa dada para a sua ação, não que necessariamente aquilo seja realidade, ou que aquilo seja conscientemente ou subconscientemente adotado enquanto posicionamento. Então, assim, esses movimentos da Espanha, seja lá no País Basco também que tem na Galícia ali, ao norte de Portugal, tem na Catalunha, eles são muito antigos, né?
Então, se você pegar a maioria desses movimentos, está ligado lá à unificação espanhola. Então, assim, e que se agravou. Alguns movimentos nem eram tão intensos, mas eles se agravaram principalmente a partir da ditadura do Franco lá, que foi o presidente da Espanha, que era inclusive aliado a Hitler, né? Ele não entrou na guerra, no combate ao lado de Hitler, mas ele apoiava o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, com bases logísticas e tal. E aí isso agravou os conflitos, né? Então, muitos movimentos separatistas hoje são fundamentados nessa luta contra a ditadura do Franco. E aí a gente pensa, será que é tão profunda assim a diferença histórica, o grupo linguístico, o grupo cultural, a ponto dessa separação? Eu acho que se os catalães, assim como o País Basco ou os galegos lá, se identificam com formação histórica e tem até o próprio idioma, né? Eu acho que pode ser uma exigência válida, até como autodeterminação local ali, né? Sim, eu concordo plenamente. Tipo, nas pesquisas que eu fiz, porque eu fiquei com as últimas notícias sobre, mas para falar das últimas notícias eu tive que dar uma pesquisada mais a fundo, e eu acho que é muito válido sim, o que a Catalunha quer fazer, porque como tinham falado no meu grupo, o PIB, da Espanha, a maioria é carregada nas costas pela Catalunha, e a Catalunha tipo, tem muita coisa diferente. Por exemplo, não é, meio que não pode ser considerada uma Espanha, porque a cultura é diferente, tem não sei se é religião, idioma, eles têm um idioma próprio, entendeu? Eles têm o catalão, como que é o nome do idioma? Catalão, não é? Tipo, eles têm tudo diferente, eles são praticamente um país pequeno dentro da Espanha. E uma coisa que a gente viu no seminário é que a Catalunha ela foi meio que acoplada a vários reinos, a vários grupos que já tinham costumes diferentes dos seus e ela teve que ir se moldando. Mas depois da ditadura do Franco, ela começou a ganhar um pouco mais de autonomia de novo. E como o Pedro falou, é sim válido ela se separar, porque o PIB dela per capita é muito mais alto do que outras regiões da Espanha. E é o que o Pedro falou, ele carrega nas costas. Então acho que se separar, a Catalunha consegue se manter ali. Não é que nem tipo o Sul, que quer se separar e... Eu acho que se separar do Brasil não consegue se manter por muito tempo. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes os movimentos separatistas, eles podem ser mais econômico ou xenofóbico do que propriamente uma característica cultural, histórica muito diferente, né? Então, por exemplo, usar o argumento do econômico pode ser mais por exclusão de classe social. Ou, por exemplo, você falou do Sou Meu País, que é um movimento separatista, que inclui lá o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? A justificativa, digamos assim, como a gente falou, a desculpa dada por eles é principalmente a questão econômica, que eles, teoricamente, contribuiriam demais com o PIB do Brasil e Brasília, na capital, distribui esses recursos de maneira muito injusta para eles. A gente volta, deixa... Cara, aproveitando, desconecta o WhatsApp da TV, porque tá fazendo barulho, tá fazendo notificação na TV. Pronto. Fazendo plim, plim, plim na TV do seu WhatsApp. Pronto. Você tá falando o que mesmo? Do Do Sul. país. Então, aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes os movimentos, por exemplo, a justificativa, né, a desculpa dada pelo movimento querer se separar, tem essa questão econômica, de que eles contribuiriam muito assim com o PIB, seria a região que mais contribui com o PIB, o que é mentira, na verdade, porque a região que mais contribui com o PIB é o Sudeste, né? E que haveria uma injustiça na divisão. Só que a história, a cultura do Sul, ela não é... Será que ela é tão... Vou pôr como uma pergunta, não vou pôr então como uma afirmação minha. Mas será que ela é tão assim diferente do restante do Brasil, a ponto, por exemplo, linguisticamente falando? Porque sotaque não é o mesmo grupo linguístico, isso não quer dizer que são línguas diferentes. Cultura, será que às vezes não é um grupo às vezes mais xenofóbico? Então a gente tem que tomar cuidado com o nacionalismo ou os movimentos nacionalistas separatistas por causa disso, porque muitos criam movimentos xenofóbicos, né? Já que você não significa que pode gerar, por exemplo, sei lá na Catalunha, já que vocês falaram da Catalunha. Será que também não pode gerar um movimento nacionalista xenofóbico na Catalunha? Por dizer assim, não, você aqui não é do meu idioma, você não é da minha cor, você não é da minha cultura, então cai fora e tornar grupos excluídos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses Mas se for usar essa justificativa do Sul é meu país, saindo um pouco do muro agora, de cima do muro, se o Sul é meu país, usa a justificativa de tipo, a linguística, a cultura, tudo isso,
Se fosse a Bahia, por exemplo, podia se separar, o Rio de Janeiro podia se separar. Todos os estados, né? Porque o Brasil, Porque tem o Brasil diferente. é conhecido grandemente de sua parte por a sua diversificação Sim. de estados. Sim. Cada estado, tipo, se você ouvir alguém da Bahia falar, você consegue de cara, só pelo falar Dentro dele. do próprio estado. Sim. Se você vê interior, capital e litoral de São Paulo. Exato. São táxis diferentes. Costumes Você conversar também. com o Caiçara é uma coisa, conversar com o paulistano meu é outra coisa. É bem diferente, O cara né? do interior, Interior. o Ceará também é diferente. Você conversa com o Ceará do interior é diferente do Ceará da capital, né, de Fortaleza. Se fosse assim, a gente ia ter que separar o São Fragmento Paulo em inteiro, 4, 5 coisas. Tipo, o Brasil tem muita diversificação. Se tem um jogo, inclusive, no Google, que você tem que adivinhar de que estado que a pessoa é só pelo sotaque dela. Entendeu? Aí, tipo, tem várias pessoas Olha. falando a mesma frase, aí você fala, essa da pessoa aqui é do Piauí, por exemplo, essa daqui é da Bahia. Entendeu? Porque o Brasil é conhecido grandemente em sua parte pela diversificação. Como você falou, São Paulo tem 3 diversificações, tem muita coisa. Bahia é totalmente diferente, as coisas lá. O Sul também, tipo, tem palavras que são diferentes. A mesma palavra pode ser diferente aqui no Sul, ou no Rio de Janeiro, por exemplo, ou na Bahia. Mas Sim. é questão sociolinguística, né? Porque foi tudo... É a mesma formação histórica de escravidão, de exploração pela metrópole Portugal. É lógico que, por exemplo, o próprio sotaque também ele é dado pelo regionalismo. Então você vai ter, sei lá, mais migração portuguesa no estado do Rio de Janeiro, principalmente com a chegada quando chega a corte, né, a coroa portuguesa, fugindo lá de Napoleão, vem para o Brasil em 1808, eles se aportam principalmente no Rio de Janeiro e transferem a capital, né, de Salvador para o Rio. Então você tem uma migração mais forte portuguesa, inclusive até mais recentemente. Aí no estado de São Paulo você teve uma imigração no início do século XX, lá, o finzinho do século XIX, principalmente por italianos, e aí no sul, ucranianos e poloneses. Então é lógico que você vai gerar uma forma linguística, um sotaque diferente, mas isso não significa que o grupo linguístico, o idioma falado é outro, que a história é completamente diferente, que a cultura, na verdade, todos os países têm uma diversidade cultural. Isso varia, né? Que o Brasil é muito diverso, mas às vezes a formação inteira do Sul não é tão diferente a ponto de ter uma... Se separar, de virar outro país. Senhor, posso estar falando uma coisa errada, mas você acha que isso tem a ver também com o tamanho do Brasil ser muito grande? Tipo, com a extensão geográfica do Brasil ser grande, aí tipo... Você acha que isso tem a ver com ter muita diversificação e tal? Também, mas países pequenos, a Espanha que a gente falou aqui, só de lembrar se for investigar no Google lá, jogar lá, movimentos separatistas na Espanha, você vai encontrar muito mais. E é um país desse tamanho, e a gente citou 3, a Irlanda mesmo, que tem movimento separatista, e tem outros no Brasil. O Brasil tem muitos movimentos separatistas, é que esse é o mais conhecido. Esse aqui é um dos que... Só para evidenciar, né? Na verdade, o movimento separatista no Brasil, segundo a Constituição, é ilegal, né? Então, na verdade, se exigir a separação, porque você não pode querer separar e fragmentar a nação. Então, na verdade, você é um crime. Pode ter as suas ideias, mas você não pode fomentar a separação do país. Esse movimento exigir fazer um movimento separatista no estado de São Paulo. Falar, vamos dividir isso aqui, não sei o quê. Tanto que a maior parte dos que estiveram no Brasil foram reprimidos com guerra. Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, né? Revolução Constituinte aqui de São Paulo de 1932. Então, não sabia, não fazia ideia realmente que isso era crime. Então, tipo, porque você pode ter suas ideias. Agora você não pode incentivar ou incitar a separação e fragmentação da União, né? Tá, é um exemplo muito grande disso que é o Monark. Você pode pensar nas coisas, mas nem tudo você tem que sair falando. Pelo amor de Deus, né? Tem que tomar cuidado. Mariana, mas vamos trocar de Só assunto. comete até um crime, né? 5 de uma vez. Enfim, como era a sua relação com os alunos quando você começou a dar aula? Aqui na ETEC ou na vida? No geral, na vida. Bom, aqui na ETEC, na verdade, eu tô há 5 anos e eu comecei 2 anos antes. Então faz uns 7 anos que eu dou aula. Eu entrei aqui como professor efetivo, assim, ou com frequência, né? Aqui foi a segunda escola. Eu mudei de São Paulo, na verdade fui primeiro para Ilhabela, aí dei 2 anos de aula em Ilhabela, lá na Costa Sul, no Maria Tereza, no Ana Leite. Você conhece a sede lá? Não, eu sou de lá. Deus amar, nem falou Você estudou na Ana Leite ou não? Eu estudei na Ana Leite quando eu era pequenininha, tava no Fundamental 1. Aí depois eu mudei lá pro norte. Pequena você é até hoje, né, sério? Pro lado do norte. Você era criança, era mais nova. Eu dei aula lá em 2017 e 2018. Aí eu entrei aqui em 2019. E eu não tinha dado aula ainda para o ensino médio, né? Então, já tinha como professor substituto, assim, tipo, na graduação, estágio, essas coisas, mas não como professor efetivo, né?
Então, no início você fica mais nervoso, né? Você não conhece, não sabe como que ele lida com os alunos, né? Aí, mas daí a relação, você vai se acostumando, não só com a faixa etária dos alunos, mas a própria escola, né? Porque cada escola também muda muito a sua relação com os funcionários, com os próprios alunos, com os professores, né? Então, à medida que a gente vai encaixando as peças, a engrenagem vai funcionando melhor, né? Eu acho que hoje eu tenho mais facilidade, ou mais maleabilidade. Então você acha Eu acho que quando eu entrei eu era mais... durão, mais Não robótico? durão, mas assim, eu tinha menos paciência. Não que eu tenha paciência também. Mas eu acho, Mas era menos. mas eu acho assim, para poder dar aula tinha que ficar 100% de silêncio, assim, qualquer piozinho, eu para de falar. Agora a gente entra na zoeira também com a gente. Tem professor que é assim hoje até hoje. Pô. A gente tem 30 anos de Porque eu carreira. pensei que não adianta brigar. Porque assim, eu sou só um. São 40 alunos por 40, sala. é 1 contra 40. Eu nunca vou ganhar. Eu jamais vou ganhar no grito. Porque são 40 contra 1. Se não pode com ele, junte-se a ele. Entendeu? Não pode virar uma zona. Não, também, obviamente, com certeza. Mas assim, hoje eu já consigo ficar menos, por que pareça, menos nervoso do que era no início. Então você acha Eu era que mais impaciente. você teve que se adaptar, querendo ou não, tipo, você entrou de um jeito, querendo ou não, hoje em dia você é diferente Não tem como, daquele né? Mariano de antigamente, Mas 7 a anos gente atrás. muda na vida, né? A vida é assim. Então, não é igual. você acha que a questão do Gente, eu vou ter que meter o pé aqui agora, mas o Berg vai entrar no meu lugar para finalizar o podcast, entendeu? É nóis. Tchau, gente. Beijinho. Obrigado. Sassara? Sara. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bertoldo. Então, pessoal, infelizmente a Sara teve que sair. A Sara vai ter que ter problemas pessoais. Aí a gente vai, pra gente não deixar vocês na mão, que esse episódio tá pra acontecer faz uns meses já. A gente tá tentando. Só que o Mariano. Já foi adiado. O Mariano é um cara muito compromissado, então é Corrida, difícil. difícil. Aí pra não deixar ninguém na mão, Ser até muito porque ansioso. a gente quer continuar com isso aqui que tá legal, a gente chamou aqui o Bertoldo. Se apresenta, Boa Bert. tarde. Meu nome é Arthur, não sei onde olhar, meu nome é Arthur, então, eu não participo do grupo em si, mas é como se fosse um convidado também, uma participação especial. Mas você tá de bicão aqui, é isso? É, É porque a gente já tinha Festa. ideia mais ou menos do que a Sara teria que ir embora alguma hora. Tá certo. Aí por isso a gente chamou o Bert, que é outra pessoa que consegue também, que conhece bastante do assunto também. Aí, continuando sobre o assunto dos alunos, você acha que. Vamos botar a coisa na mesa agora. Você acha que tem salas que você prefere? Tipo, você entra, vai dar aula, por exemplo, no terceiro de alguma coisa ali, que eu não vou falar, porque eu não sou desse. Aí você fala, putz, vou ter que entrar naquela sala, agora eu tenho que dar aula naquela sala. Aí tem outra sala que você fala, nossa, vou ter que dar aula naquela sala agora, bagulho legal. Você acha que tem essa diferença, essa animação de uma sala para outra? Eu diria que tem salas que são mais fáceis de levar. E tem salas que são mais difíceis. Não é que você vai fazer um... Não é igual filho, né? Você dá pra mãe, não tem filho preferido ou não preferido. Mas é que tem salas que são mais difíceis de lidar. Então, você tem que parar mais vezes, implicar mais vezes. Aí isso irrita, né? Mas Isso vai, querendo ou não, aí você não consome energia, né? Então, eu não sei se dá pra dizer que é preferido, ou melhor ou pior, porque eu também não colocaria nesse quadro de melhor ou pior. Mas existem turmas que são mais fáceis de lidar. E aí isso rende mais, você se diverte mais, os alunos participam mais, mesmo que na zoeira, mas participam mais. É porque tem turmas que irritam mais esse processo do desenvolvimento da aula, fica mais burocrático, digamos assim. Ficou em cima do muro. Pra não falar Pra não que se falar, preferir, ficou cortando nada Ficou em ali. cima do muro. Mas você prefere dar aula pra uma sala que participe, que zoe, tudo, ou uma sala, por exemplo, que seja quieta, tipo, que não fale nada a aula inteira, que fique... Não, uma sala que participa é melhor. Uma, tipo, Por que exemplo, fale- a nossa. Que dê um pouco de desgaste. Apesar da eu gente prefiro. brincar ou algo do tipo, a gente gente tá lá participa da interagindo confusão. com o senhor, É, na que grande maioria das pergunta, vezes. porque também é sala que fica quieta, tem todo parece que você tá falando com a parede, aí você não sabe se estão te ouvindo. Falou, mas eu tô falando aqui, falando da sede, aí acaba o conteúdo, você já falou tudo, falou, nossa, a aula foi boa? Não sei, porque não sei se eles entenderam. Tanto que eu, pessoalmente, curto muito o método de ensino que você traz, com legal. as piadas, com... Isso legal. torna a aula mais dinâmica, mais interessante de se assistir. Fica mais palatável. Exatamente. querendo ou não, senhor, a gente, vamos jogar as cartas na mesa de novo. No começo do ano passado, a gente achou que
ia ser aulas longas, aquelas aulas cansativas com o senhor. Achou que ia ser puta, aula do Mariano. Tal. Só que isso foi uma visão que foi mudando com o tempo, entendeu? Totalmente. Tipo, hoje em dia, quando é quinta-feira, a única salvação é a sua aula, entendeu? Obrigado. Porque tipo, a gente pensa, pô, vai ter uma aulinha do Mariano ali, vai dar pra dar uma descontraída, vamos ter que copiar? Pra caramba! Mas vai ter aquela descontraída, vai ter aquele negócio da hora, entendeu? Coisa que, tipo, antigamente a gente achou que ia ficar, nossa, mais aula do Mariano, meu Deus. Mas, tipo, é uma libertação. Tem certos professores que a gente dá uma aliviada, entendeu? Tem aqueles professores que você fala, putz, agora é suave, a aula dele, entendeu? Mas tem aqueles professores que você sabe que você vai dar aquela dormida na aula, sabe que você vai dar aquela mexida no celular. Já chega na aula de Já chega, não dá bom dia, já tá escrevendo, você pisca, já passou 2 luzes, entendeu? É uma coisa, tem diferença ali. Eu acho que a sala reflete muito nisso, entendeu? Tem muito professor que fala, mas tal sala é ruim. Mas a pergunta é, ele ajuda a deixar a sala boa? Mas é que eu acho que não tem é que existem formas diferentes de aprender e de ensinar também. Então, por exemplo, assim, tem turmas que talvez não seja tão unanimidade, ou que a maioria não goste do jeito que eu falo, porque varia muito também. Então, assim, tem gente que prefere uma coisa mais tradicional, ou de sentar, tem gente que prefere a leitura, por exemplo, para aprender, do que ouvir, né? Vocês também amadureceram do ano passado para cá, vocês já bem mais, né? Diferente. Eu também amadureci, porque você vai aprendendo, né? Então, assim, eu acho que muda um pouco a conexão também. Tem muito disso, porque às vezes tem professor que se dá melhor com turmas, às vezes mais caladas, porque às vezes é um jeito diferente. Então, acho que é mais uma questão de conexão e sintonia do que propriamente um padrão. Não dá pra você dizer também que se todos os professores dessem aula igual o Mariano, que você teria uma boa aula em todos. Porque é o jeito de cada um, né? É o jeito que você vai pegando, vai aprendendo. Não dá pra dizer que... Eu acho que não existe um que acaba sendo melhor que o outro, mas é uma identificação. É diferente. Tem, tipo, com certeza sempre vai ter pessoa que prefere mais a aula de um, de outro e vice-versa, entendeu? E talvez seja o tema, não sei também se não é o tema. Porque tem que ter um interesse nosso também. Mesmo se fosse, sei lá, o melhor professor do mundo. Se não houver também um interesse por aquilo, não adianta. Você vai meter um prego na cabeça, não vai aprender, porque não quer aprender. Mesma coisa, sei lá, vamos dizer hipoteticamente, mas só uma hipótese, que a gente tem um PlayStation 5 aqui, certo? E aí fala, não, vamos jogar um FIFA 2029. Não é mais FIFA. Mas você odeia futebol, odeia videogame e odeia amigos. Então, tipo, pra você... tô exagerando. Cara, deixa mas, eu ver você, Bert. Mas pra você ia ser chato estar aqui, tá ligado? Então, se não tiver um interesse pelo videogame ou pelo FIFA 29... ou pelo melhor time de todos, que é a Portuguesa, por exemplo, não vai adiantar, entendeu? Com Você não certeza, tem, né? Portuguesa, agora vamos sair um pouquinho do assunto de professor. Por que a Portuguesa, professor? Por quê? Tinha tanto time de verdade. Olha, de verdade, assim, se ofende. Mas, não, porque eu sou de São Paulo, eu sou da Zona Norte de São Paulo. E o Canindé, que é o estádio da Portuguesa, fica ali na Zona Norte, em frente à rodoviária do Tietê, ou na marginal do Tietê, né? E eu sou da Zona Norte, então, e meu avô era português também. Foi uma coisa obrigada. Madeira. E aí quando ele mudou pro Brasil, aí a família, então assim, os filhos, né, depois, por consequência, não todos os netos, na verdade nem todos os filhos, mas a maior parte começou a torcer pra Portuguesa porque ele torcia, né? Então desde pivetinho eu ia no Canindé. Hoje a gente fala da Portuguesa, fica assim nessa situação que tá, mas quando eu era criança... Tipo, eu vi semifinal do Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Brasileiro, eu vi a Portuguesa, entendeu? Era só Série A, não tinha, essa derrocada começa nos anos 2000. Quando você ama um time, não importa onde ele esteja, ele vai continuar sendo seu time de coração. Mas talvez, se fosse hoje, se eu nascesse hoje, um adolescente, hoje talvez não curta a Portuguesa, porque nunca ouviu falar mesmo. É engraçado, só falando um pouquinho de futebol, já que você está falando, você pode reparar, a maior parte, as torcidas dos times, independente de qual seja, elas mais crescem, o momento que elas mais crescem é no momento de ápice de títulos, por exemplo. Pô, olha o Flamengo. Flamengo tem muita molecada. Disso. Aí o Santos, por exemplo, ficou anos sem ganhar nada. O pessoal até zoava o Santos, dizia também que era time de velho. Depois quando surgiu a geração do Neymar, mas cresceu demais a torcida do Santos. Então pode ser também que se fosse hoje, se eu tivesse, sei lá,
10, 8 anos de idade hoje, Você talvez não eu não iria torcesse querer, pra Portuguesa, porque provavelmente falar, mas eu vou torcer pra esse time aí pra quê? Só pra sofrer? Pá, me Então, vai. Eu acredito, só pra sofrer? eu acredito que o único time que não tenha essa de ir por títulos é o Corinthians, Porque não atualmente. tem título, né? Porque é um time que vem vindo desde... Não, mas foi campeão mundial também, né? Não, Libertadores. mas vem desde uns tempos pra cá sem ganhar nada relevante. Mais recentemente, né? Exatamente. E mesmo assim continua crescendo a torcida. Mesmo assim é algo que continua. Pode ser, Então- porque é uma torcida de massa, né? Um time de torcida de massa. Então, é tipo o Flamengo 2019. Eu nunca tinha visto um flamenguista na minha vida até 2018. Aí chegou 2019, o Flamengo Jesus. ganhou. Jorge Jesus ganhou tudo. O Flamengo chegou ganhando tudo. Hoje em dia na nossa sala tem 3 flamenguistas, acredita? E acredita, só um deles é do Rio. Os outros 2 nunca pisaram no Rio de Janeiro. E Mas são uma coisa flamenguistas. que tem que entender também é que no Norte e no Nordeste, as torcidas dos times do Rio de Janeiro elas são muito grandes, também por conta da mídia. Porque até pouco tempo atrás não passava às vezes nenhum campeonato estadual lá, passava só o Brasileiro Série A e o Campeonato Carioca. Então você morava, sei lá, no Amazonas e assistia Campeonato Carioca. Então você tem muito flamenguista, vascaíno, no Norte, por Torcida exemplo, no Nordeste. descentralizada. Então ela acabou espalhando muito por causa disso também. Mas as torcidas do Norte e do Nordeste são enormes também, né? Sim, a Paysandu, Sport, Santa Fortaleza. Cruz. Se você chegar a ver, tipo, dentro dos estádios lá, tipo, é uma coisa gigante, é uma coisa, por exemplo, o Vitória. O Vitória é muito odiado, tipo, pelas torcidas rivais, entendeu? Por exemplo, é um consenso que todo mundo tem de odiar o Vitória. Porque eu tava vendo no TikTok sobre E isso. São Paulo, qual que é? São Paulo. Palmeiras. Palmeiras? Não, Corinthians, eu achava que era o Corinthians. Não, pra mim todo mundo odeia palmeirense. Não, eu odeio o Fluminense, por exemplo. Pra mim é o pior time Mas do por que Brasil. você, Para, cara. portuguesa... É o pior time Por do que você, Brasil. portuguesa, paulista, assim, odeia o Fluminense do Rio? Ah, é porque você torce pro Tapetão, principalmente, né? O Tapetão 2013, que jogou a Portuguesa pra Série B, dizem lá, que ninguém sabe, porque nunca vão chegar a conclusão nenhuma. Mas o torcedor da Portuguesa pegou raiva do Fluminense porque o processo lá no STJD foi do Fluminense, né? Então por isso que a torcida se fala. Teve até um goleiro recentemente da Portuguesa, que ia jogar o Paulistão no ano que vem, que ele foi goleiro do Fluminense há uns 15 anos atrás e foi campeão da Libertadores com o Fluminense. E aí o Fluminense ganhou de novo o título agora, né? E aí ele comemorou nas redes sociais. Fluminense tinha Libertadores? Não sabia Já disso. tinha. Se não era Tinha? Libertadores, no Brasileiro. Não, perdeu o final, né? Mas chegou até a final. Chegou, Acho que foi uma coisa assim. É. E esse era o goleiro, que é o Fernando Henrique. Rápido intervalo. Tá, sinal lá, ó. Aí ele comemorou, ele era goleiro da Portuguesa, faz uns 15 dias isso. Aí ele comemorou nas redes sociais lá o título do Fluminense. E no outro dia morreu. Não, no outro dia a torcida reclamando, a diretoria, e que cortaram o vínculo com o Cara, cara. me explica aqui de novo aí, o que é esse tapetão? Que eu nunca ouvi falar disso. eu nunca faço um ideia. escândalo. Ah, é porque teve uma escalação de um jogador irregular lá. Era a última falou, rodada só. do campeonato da Série A 2013. A Portuguesa já não ia cair. Ela estava até bem. Acabou o campeonato bem posicionada, assim, tipo, 12º, sabe? Colocado. Aí, no último jogo, que era contra o Grêmio no Canindé, que não valia nada, tipo, que a Portuguesa podia perder de 10-0, ela não seria rebaixada. O técnico escalou um jogador que não poderia ser escalado porque ele estava expulso ainda dos 2 jogos anteriores. Ele pegou um ganjo lá e não poderia entrar no jogo, escalaram ele e por causa dessa irregularidade tiraram 3 pontos da Portuguesa. Aí ela foi rebaixada. E aí teve uma treta com o Fluminense também, porque eles estavam lá, quem ia se beneficiar era o Fluminense, porque o Fluminense estava na zona de rebaixamento. E aí como a Lusa perdeu 3 pontos, ela caiu na zona de rebaixamento e salvou. O Fluminense. E salvou, e por isso que a galera... Mas aí, tretada. A gente chama de tapetão porque a gente fala, pô, mas por que o cara? E o cara nem era um bom jogador, assim, era um bom jogador, mas não era nem titular, nada, era um normal, você podia ter entrado qualquer outro, ele entrou aos 40 do segundo tempo. Mas aí Então, vocês querem ficar com raiva do Fluminense? Devia ficar com raiva do seu técnico que fez isso. não, acho que nem foi o técnico, viu? Foi alguém lá de cima que não passou informação pro cara, que dizem que foi a diretoria, que venderam o time. Eu não vou estar nesse meio não, porque ele vai saber, né? O que mais tem aí pra gente? Acabou? As perguntas aqui acabaram, mas eu por mim eu continuo. Eu quero Cara, falar assim, ó. coisas sobre coisas ainda. Não, eu preciso ir lá no 2 AMS A agora, que a gente tem uma atividade para apresentar. É porque vai ser muito legal, gente. Sério, é muito bom o conteúdo que eles vão apresentar. Ah, é a maquete comestível, né? Eles vão fazer lá. Quente. Quem? Aí eles vão deixar nós entrar pra comer? Ah, é. Então,
Você se resolve com ele lá. Vamos dar uma encerradinha então. Família, para dar um início ao encerramento do episódio de hoje, professor Mariano, a gente sabe que o senhor, além de professor, o senhor é uma figura pública. E youtuber. Olha só. Um youtuber renomado. Renomado. Muitos inscritos. Fala um pouquinho aí do seu canal. Pode falar, tem essa câmera aqui, Aqui, e tem aquela a ali, sua câmera. aquela ali. Entendeu? Qual você quiser, se quiser fazer um jogo de câmera também. Olha lá. Você. Exatamente. Todos vocês. Exatamente. Depois, quem vai ficar com o trabalho é o Carlinhos. Então, Carlinhos, essa câmera. Aquela ali. Agora a outra. Ali. Aquela câmera Qual que lá. tem a qualidade melhor de imagem? Essa ou aquela? Aquela lá. Aquele ali é um iPhone, hein? Que negócio. Os dois são iPhone ali, ó. Os dois não. Vocês estão É uma câmera profissional. Para de falar que é celular, professor. É uma câmera profissional. Então, olha só. Eu tenho um canal, né, no YouTube que chama Não É Só Horta. Aí a gente fala lá, pra quem gosta de natureza, mexer com terra, mexer com planta, mexer hortinha, tal. A gente vai começar um quadro novo também, que a gente vai falar, eu não pensei no nome ainda, mas vai ser alguma coisa pensando, como se fosse investigando a natureza, alguma coisa assim, que vai ser uns quadros mais teóricos, assim. Falar qual é a relação, sei lá, da música com as plantas. Umas curiosidades, assim, né? O que é biogeografia, fazer um negócio mais teórico assim. Mas é legal, lá chama Não É Só Horta. Vai aparecer aqui? Não. Aparece. Voltando pra aquela câmera ali, ó. Olha lá, aqui, ó. Esse aí, ó. Cara, deixa eu fazer meu jogo, meu bagulhinho. Volta lá. Sai, cara. Sai. Sai, volta. Sai daqui. Fez Volta errar, cara. o podcast ali. Tira daí, cara. Só tira daí. Olha, não tá inscrito ainda, hein? Verdade. O Carlos. Família. Agora, aparecendo no canal do professor Mariano, né? 3, 2, 1. Olha! Cara, Se inscreve no bom, velho. Olha lá, tá aí escrito Não É Só Horta. Aquele banner, na verdade, vai sair ainda um dia. Ele é provisório. Vídeos novos toda terça mesmo, né? Toda terça-feira. Toda terça você posta. Às vezes saem alguns extras. Ou saiu um extra ontem, por exemplo. Porque todo fim de mês eu lanço um vídeo que é igual esse aqui, ó. O que plantar no mês de dezembro. Abaixo do quê? Tá vendo? Então todo mês, toda virada de mês, tem um desse. Então ele pode ser que acabe entrando fora da terça, né? Então acaba tendo um vídeo a mais. Mas eu faço a roteirização, gravo, né? E quem faz a edição, na verdade, é um amigo meu, lá de Santo André, o Raulzito. Carlinhos, abaixa um pouquinho. O apelido dele, mas o nome dele é Felipe Domingues, na verdade. Ele que faz as edições pra mim. Tem shorts até, professor? Muito boas. Tem, mas a maioria dos shorts são cortes dos vídeos longos. Carlinhos, Tem shorts originais, mas a maioria é corte. Coloca um shorts aí pra nós, Carlinhos. Coloca uma bermuda, Carlinhos. Como saber o que é bokashi? O que é um bokashi? Bokashi, olha lá, é um adubo orgânico. Assiste o vídeo que você vai saber o que é bokashi. Tem como ativar o som? De preferência. Carlinhos. Não, aí você entrou no vídeo. Aí você entrou no vídeo inteiro, Porque como é um corte do vídeo longo, quando você clica ele se acaba... Carlinhos, vê se não é no áudio do computador aqui, tá? Ou a TV, aqui, pá. Não, aí você tá desligando. Chapou. Desliguei, chapei. É só ligar de novo, irmãozão. É uma TV, não sei se você sabe. Rapaz. Vamos encerrar logo pra... Mas... Então, bem coberto. Voltando aqui, família. Então, volta lá, cair na tela principal. Não é só horta, o canal do nosso queridíssimo Mariano, nosso professor, que além de professor é youtuber, tá bom? Mas tá pouquinho, tá começando ainda. Vamos ver quantos inscritos vai dar em uma semana depois que sair isso aqui, hein? Vamos ajudar. 941, ó. Vamos puxar a hashtag Mariano 1K. Mariano 1K quase chegando, né? Então já põe Mariano 5K, já põe mais. Já. Mariano 1 milhão, 1KK. Mariano 1 milhão, isso aí sim. Puxa a hashtag pra cima já, cara. Mariano 1KK. E você é ativo então, mano. Toda semana. Sai um por semana, Pode esperar. Às vezes um pouquinho mais. Só uma dica, começa puxando outras redes sociais também, entendeu? O TikTok, Instagram pra você. Eu tenho um, mas eu mexo muito pouco no Instagram dele lá. O TikTok, ele ajuda muito a alavancar. Tipo, você estoura um vídeo. Então, qualquer vídeo que você estourar no TikTok, você bota o seu link do YouTube na bio, você já ganha uns 1.000 seguidores. Pega esses shorts e passa no celular pro YouTube. Pega o shorts e passa pro TikTok. Pro TikTok. Curtos, você consegue monetizar o TikTok depois também. Mas, muito bom. Família, vamos acabar por aqui, que o Mariano também tem seus compromissos. Ele como a gente falou no começo, é um cara compromissado. Então a gente vai estar dando um encerramento.
Queria agradecer primeiramente ao Eu professor que agradeço, Mariano. foi muito bacana. Incrível estar aqui com você, participando desse obrigado. podcast. Agradecer ao Bert também por ter Obrigado. substituído a Sara. Melhoras pra Sara, ela não tá mal, ela não tem nada demais, só precisa sair. Eu só tenho que ir pro médico. E é isso, família. Esse foi mais um episódio do Punchcast. Como é que é? Podcast. Podcast. Volta pra esse trecho aí, podcast. Esse foi. Caramba. 3, 2, 1 e... E é isso, família. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso Punchcast.